Olá, Mariciane, tudo bem? Oh, querida, eu tô bem, e você? Bem, super bem. Olha que legal, a tua sala com plantas, a minha sala com plantas, ó, tem Sim! plantinha ali, tem plantinha para tudo que é lado. Aqui em casa tem bastante planta, porque eu gosto bastante. Eu acho que traz a vida, né? E Traz, sem né? contar que tudo que a gente faz tem que regar todo dia para se manter. Então a planta é uma boa simbologia do que a gente precisa levar para a vida. Regar sempre as nossas relações. Primeira lição está passada. Já começou a live. Olha só, regar tudo, regar as Isso, relações. Legal, Mariciane. exato. Eu estava fazendo uma pré-apresentação sua, dizendo que da sua trajetória profissional, e Uhum, a gente fala tanto em influencer, né? Hoje eu fazia um atendimento de uhum. coach e falava dos influencers na vida profissional. Não esse influencer da internet que fica dando os toques de consuma isso, não consuma aquilo e tal. Estou Isso. falando das influências, né? Uhum. Que são as mais variadas no crescimento, no desenvolvimento das pessoas, é, na gestão, nos negócios. E você é uma influencer, décadas de influenciando, né? Com a tua Uhum. competência, e mais de 2.000 profissionais selecionados sob um olhar muito atento de uma profissional de recursos humanos muito atenta, né? Às necessidades da empresa e aquilo que o profissional traz. Então, eu gostaria que você se apresentasse do jeito que você se gosta, se reconhece como profissional. Elisa, assim, eu não tenho muitos protocolos em relação à apresentação, né? A Mariciane é uma executiva, sim, que comanda empresa, sim, que atua com vários executivos, sim, mas a Mariciane é uma pessoa que gosta de gente, né? Então, eu gosto de gente, eu gosto de poder contribuir, colaborar na vida das pessoas de alguma forma. Então, seja através de um contrato com uma empresa, seja num bate-papo de carreira com o executivo, eu acho que a minha grande missão de vida é contribuir para a gente gerar relações de significado. Então, essa é a Mariciane, que está sempre preocupada em fazer as coisas de forma genuína, né? Agora, claro, uma vida executiva é de mais de 20 anos, atuando com recursos humanos, participando sempre de projetos muito legais, né? Não só de seleção de executivos, mas também de contribuir para uma área de gestão de pessoas mais estratégica, mais cheia de propósito, né? Então, Uhum. essa é a Mariciane, né? Mãe de 3 filhas lindas, casada com o Rodrigo há 25 anos. Então, essa é a Mariciane. Muito legal. Sabe que você fez um comentário aí, você trouxe um aspecto assim que me fez lembrar há algum tempo, sei lá, talvez há uns 20 anos, mais ou menos esse tempo que você citou. Não, menos, Marciane. Vou ser bem sincera, há uns 10 anos eu estava no mundo executivo, 12, e eu ouvia falar na época de que RH ia perder espaço dentro das empresas. O RH ia Uhum, para uma categoria é, mais operacional, mais parecido com o departamento pessoal, mais voltada. Ok, e como eu era da área de marketing, eu ouvia uhum, também falar sobre isso, sobre o marketing. Nas uhum, empresas pequenas, a gente via o RH fazendo marketing, muitas vezes, né? uhum, uhum. E, e eu aprendi a gostar de gente assim desde muito cedo também, a minha formação também é magistério. E aí eu estou te trazendo isso para dizer o seguinte: estava todo mundo enganado. RH Completamente se enganado. transformou RH se transformou na grande área das empresas. E isso me encanta, sabe? Isso me apaixona. Então, estar aqui com você hoje é uma grande alegria, uma grande honra. Porque há algum tempo eu aprendi também assim, quando a gente faz aquela pergunta, qual é o maior potencial das empresas, o maior patrimônio das empresas, invariavelmente a resposta são as pessoas. E eu acredito É. que são as pessoas com a capacidade de inovar. São as pessoas com a capacidade de mudar. São as pessoas com a capacidade de aprender. Não são as pessoas, sabe? São com Uhum, capacidade de aprender.
E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nosso tema, o perfil dos líderes que o mercado valoriza. Bom, minha querida colega, que gosta de Uhum, gente, uhum. a pandemia nos pegou assim de uma maneira, né? Eu já queria estar Ou, parando de falar de pandemia, né? Mas enfim, mas é porque ela está tão inserida no nosso dia a dia, provocando tantas mudanças que não tem como a gente deixá-la de lado, né? exato. Há pouco, numa conversa num grupo que eu participo, alguém disse assim: eu estou com muita dificuldade porque a pandemia me obrigou a fazer tal coisa. Aí eu lembrei da flexibilidade como uma característica importante para a gente dar conta de coisas que acontecem que fogem ao nosso controle. Você, no seu trabalho, em relação à pandemia, flexibilidade, de alguma maneira você vê conexão com os profissionais? Como é que você Total, relaciona isso? total, porque a adaptabilidade, a flexibilidade, ela sempre foi reconhecida como uma soft skill importante para a liderança, né? Uhum, Primeiro, porque você precisa se adaptar a cenários diferentes nesse mundo VUCA, né? Você precisa ser uhum, flexível para poder entender que dentro da tua equipe você tem integrantes com necessidades diferentes, que os teus pares muitas vezes têm um mindset completamente diferente ou complementar ao seu. Então, essa flexibilidade, a capacidade de se adaptar é fundamental para que o executivo seja competitivo, né? Dentro do seu ambiente de trabalho e para que ele possa promover de verdade um agenciamento de mudança. Porque com toda essa transformação digital que está acontecendo, e esse mundo VUCA mesmo, os líderes precisam ser grandes guardiões de que a mudança vai acontecer sim, ela se faz necessária. Então, a flexibilidade e essa capacidade de adaptação é fundamental para que um líder realmente seja bem reconhecido dentro de uma corporação. gente, legal essa visão, os líderes como guardiões, né? É, Guardiões de tantas coisas, são guardiões de sim. patrimônio, são guardiões de conhecimento, são guardiões de desenvolvimento de outros líderes, De guardiões cultura, de cultura. de cultura, porque o líder, ele precisa ser um grande guardião de cultura e um guardião de que os comportamentos serão elegantes dentro daquela corporação. A elegância do comportamento, esse líder tem que estar com isso muito aflorado, ele tem que ser um guardião disso para que as coisas não se corrompam no meio do caminho. Né? Porque não é só o quanto se faz, né, Elis? O como se faz passa a ter a mesma relevância. Gente, eu tô achando tão bom, que eu vou pedir para vocês tacar o dedo aí nesse coraçãozinho para chamar a gente para essa live. Porque, ó, ela começou regando as relações. Aí ela de cara, assim, fala sobre flexibilidade, expande a ideia da flexibilidade e traz o conceito de guardiões. E aí, veja bem, gente, guardiões flexíveis. Não é o Exato. controlador, não é o líder controlador. Uhum. Guardião não significa o cara que é o dono da chave da sala, que é o dono da chave da Uhum. empresa. É um outro É, nível de mentalidade. é uma outra, Elis, porque assim, ó, hoje a informação ela está muito disponível, as pessoas estão conectadas. Né? A conectividade nos permite acessar tudo. Então, se esse líder não tiver uma atitude coerente, tudo cai por terra. Então, essa atitude coerente precisa fazer parte, e para isso a importância do autoconhecimento desse líder, né? Para poder Uhum, entender realmente quais são os valores que eu uhum, prezo, porque eu só consigo ser guardião de uma coisa da qual eu acredito. uhum, 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 Eu uhum. preciso acreditar, porque senão aquilo não faz sentido. Sim, sim. Recentemente eu publiquei isso, Mariciane. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Senão você não É, inspira, né? não, você não inspira, você não proporciona uma ambiência de confiança. Se Exato. você não tem uma ambiência de confiança, não tem relação sem confiança, Elis.
Não tem. Então, entre Hum. líder, liderado, entre pares, entre eu e o meu gestor imediato, eu só consigo colaborar de verdade se eu confio, senão, não. Absolutamente, verdade. Quando não tem confiança, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que nós estamos assim, ó, cada dia que passa não é mais um dia na empresa, é menos um, menos um, menos um, menos um, porque não tem confiança, então não tem aderência, não tem engajamento, não tem, é tudo menos, assim, a entrega é menos, a informação é menos, né? Eu quero reservar quero que vocês façam perguntas, mentalidade de gestão, deixa eu ver o que está dizendo aqui o Vitor, mentalidade de gestão e não apenas de dono, perfeito, perfeito. Tem um autor que fala assim, mentalidade de empresário e não de empreendedor. Empreendedor põe dinheiro, empresário pensa um negócio como um todo e considera todas as variáveis, todas as personalidades, essa variedade. Eu quero Uhum. guardar numa janelinha muito especial um termo que você Tá, trouxe, que é a elegância para dentro da empresa. Nós vamos quero. explorar um pouco mais disso. E quero vir a um tema agora que você também mencionou, a Uhum. respeito de como pensam os líderes e tal. Me corrija em qualquer momento se eu estiver errada, inclusive me interrompa, diga, eles não diz besteira, tá? É verdade. Ah, eu vi, Mariciane, algumas empresas se assustarem e fecharem as portas. Ou Sim. recuarem, no mínimo. Sequer esperaram as medidas do governo, sequer esperaram a clareza da legislação, sequer, sabe, foi assim uma coisa apavorante. E aí, quando elas começaram a ver que o vizinho delas, no mesmo shopping, a loja que fechou a porta, treinou os vendedores para fazer um online, e ela simplesmente fechou e mandou embora. Uhum. Demitiu alguns, deixou alguns limpando a loja, organizando o estoque que estava bagunçado, que estava vivendo essa organização. Então, eu gostaria que você abordasse sobre isso, assim, o como muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas devido ao autoconhecimento que não temos. E aí a E, influência vem como um tudo, vem com tudo, né? A influência do medo, a influência da desinformação. é, e, a, e aí eu acrescento uma coisa também, Elis. A postura é muitas vezes covarde. Né? Eu sei que é forte dizer uma postura covarde, mas eu prezo e sempre estimulo muito que a gente tenha conversas francas, porque eu acho que a gente não erra Uhum, nunca, né, com as uhum, conversas francas. Quando eu falo dessa postura covarde, eu vou esperar para ver o que o outro vai fazer, eu vou esperar para ver se aquela área toma um tombo, né? Se uhum, recebe uma recusa. Só que a partir do momento que eu não sou um protagonista da história, e aí muito por uma covardia, por uma insegurança, eu não me permito inovar. uhum, E dentro desse cenário, dessa gestão de crise, aonde esses empresários, aonde toda a liderança esteve envolvida, é, na gestão de crise, eu preciso tomar decisões impopulares, difíceis, trazer uma comunicação muito fluida e muito transparente. Por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a gente não está fazendo aquilo? uhum, É? uhum. Então, essa gestão de crise, a gente separou no bom sentido quem tem mais maturidade e quem teve menos maturidade para enfrentar situações difíceis. Uhum, Né? uhum, Mas eu chamo atenção para uma postura não covarde, uhum, porque a gente precisa ser protagonista em qualquer nível dentro da corporação. uhum, E um protagonismo também gentil, porque o protagonismo também está na minha capacidade de estimular o outro para que ele seja protagonista e para que eu também seja generoso e permita o protagonismo das outras pessoas e não somente o meu umbigo.
Uhum. Então, Uhum. essa situação toda trouxe uma reflexão de que o que esses líderes precisam colocar numa pauta estratégica. E as Uhum. conversas francas, né, as conversas de propósito, elas sim são a sustentabilidade para que o engajamento aconteça de verdade. Porque a gente não sai Certo. comprando as pessoas para elas se engajarem. Não. É uma decisão, ou eu quero ou eu não quero. E Uhum. eu só Uhum. quero se eu confio, se eu me inspiro, se eu Uhum. entendo que essa atitude desse líder ele tem coerência, Uhum. se Uhum. ele preza por uma ambiência aonde as pessoas elas possam se ser, né? E esse líder precisa permitir que as pessoas elas possam se ser, porque aí está a Uhum. beleza da diversidade. Uhum. As pessoas Uhum. não pensam como eu. E como é Uhum. que eu respeito tudo isso, coloco todo mundo numa mesma página, estimulo um protagonismo bacana, mas assumo também a minha postura de líder responsável. Certo. Sabe, Certo. sabe aquela coisa assim, ó, não adianta culpar o mercado? Uhum. Ah, o mercado Uhum. tá ruim. Para de culpar o Uhum. mercado. Uhum. Você Uhum. de verdade fez a sua parte? Incansavelmente, de forma Uhum. persistente, Uhum. né? Se não, para de culpar o outro, É, verdade. né? Então, Verdade. isso é uma postura protagonista. Verdade. É, sempre tem alguma coisa que a gente não fez, né? É, sempre tem, porque são muitas possibilidades, que não fazer nada também é uma decisão, né? Eu tenho aqui É. alguns comentários, eu quero trazer para você, a Suelen escreveu o seguinte: isso é verdade, aqui em São Paulo muitas empresas surgiram para entrega online, viram na crise oportunidade, uma mentalidade de abundância que os líderes devem ter, né? Aí depois ela faz uma outra colocação, dizendo que está muito boa, excelente a sua colocação. O Adriano Dias faz uma pergunta. Bom, tá cheio de excelente aqui de palmas para as suas colocações. Ó, como identificar e valorizar as melhores entregas? Uhum. Ou seja, o líder é um líder protagonista. Ele dá espaço para outros protagonistas, né? E nada mais destruidor do que um líder que não consegue dimensionar e trazer clareza, inclusive da superioridade de entrega. Porque se a gente nivela todos, né, Mariciane, nós desmotivamos os melhores e não ajudamos os que estão com mau resultado. É, Então, é, realmente, não dá para nivelar por baixo, né? não. Elisa, assim, ó, eu sou muito partidária da meritocracia. Eu acredito profundamente na meritocracia, onde você reconhece diferente as entregas diferenciadas. Uhum, uhum, E eu entendo que é mais fácil a gente nivelar todo mundo igual, porque você não sim, gera nenhum tipo de desconforto. Só que eu não gero aprendizagem e eu não terei uma equipe de alta performance. Não tem. Não tem, porque uhum, se eu não reconheço que você fez além do esperado, que você surpreendeu na sua entrega, eu uhum, estou nivelando tudo por baixo. exato. Então, assim, a importância e veja, agora a gente entrando nessa modelagem híbrida, né? Porque todas as corporações estão olhando com muito carinho o home office definitivo para algumas posições e, em alguns casos, o híbrido, né? Veja, significa você trabalhar muitas vezes por projeto, por demanda, por alinhamento dessas expectativas para poder efetivar os resultados. Elis, se não tiver uma cultura de meritocracia, a probabilidade desse home office não dar certo é grande. Uhum, uhum, Porque aí o que acontece? Essas entregas vão acontecer numa modalidade transacional. uhum, E se é um transacional, não tem valor agregado.
Não tem. Uhum, E, uhum, e cada vez mais, independente da modalidade do negócio, do segmento, é, a preocupação de imagem e como esse cliente me reconhece, né? Esse meu cliente me reconhece como marca empregadora, e a gente fala do employer branding, né? uhum, Como esse cliente consumidor final reconhece, como a relação de cliente no B2B também se reconhece, independente da modalidade, o cliente ele quer experiência. E se o cliente quer a melhor experiência, eu não posso entregar o transacional. uhum, Então, uhum, esse líder vai precisar é, implementar uma cultura de meritocracia, uhum, sendo claro, sendo coerente, esse mindset de você olhar para esse futuro de perto, porque esse futuro uhum, já está aí. Não é? Nós uhum. vamos transformar o mercado de trabalho. Não, ele já se transformou. Então, a partir de agora, como é que a gente lida com isso? Então, Uhum. reconhecer essas entregas diferenciadas vai ser a grande cereja do bolo. E aí, esses líderes, né, todos precisarão ser coerentes, transparentes, alinhar as expectativas, fazer os combinados, entender que precisa realinhar a rota, né, para Certo. poder fazer com que as coisas aconteçam, porque o que a gente consegue entregar hoje provavelmente a gente Uhum, não consiga entregar amanhã, porque alguém já veio com uma solução muito mais antenada. Então eu uhum. preciso estar ressignificando a minha abordagem a hora inteira. Exato. Aham, aham. Né? Por isso da importância que a gente fala, né, e você muito bem conhece, do lifelong learning. Né? Ou seja, Uhum. essa aprendizagem contínua a hora Continua. toda no mundo VUCA. Porque para eu aprender alguma coisa, eu preciso desaprender, Uhum. reaprender, para depois eu aprender novamente. Exato. E vou para um outro nível, né? E Aí aí eu eu, vou para um nesse, outro nesse nível. outro patamar, eu faço Isso. um outro ciclo de aprendizagem. O meu salto é mais alto. E sempre eu vou fazendo Exatamente. ciclos de crescimento. Mas sempre nós temos aqui algumas perguntas. O Adriano fez uma colocação: cultura, técnica e metodológica de meritocracia, certo? Ele está perguntando. Cultura, Certo. técnica e metodológica. O que significa Isso. essa tríade aí? Me É, explica isso. isso. Porque assim, ó, veja, como é que a gente vai implementar uma meritocracia dentro de uma corporação se você não tem indicadores de desempenho, por exemplo, muito bem informados? Você está mensurando o quê? Uhum, Né? Para que as uhum, pessoas entendam uma cultura de mérito, você tem que ter uma metodologia aplicada. Né? Você tem uhum, que ter uhum. metas claras, você tem que ter objetivo, você tem que entender, por exemplo, até onde aquele indivíduo dentro daquele cargo, muitas vezes, pode ir, né? Para que Exato. também não seja abusivo o tom. Então, Uhum, a importância da metodologia, porque senão, assim, é mérito com base no quê? No que eu uhum, acho, no que eu sinto? Não. uhum, Aí eu não passo credibilidade para as pessoas. uhum, uhum. Então, E, essa metodologia é em relação a isso. uhum. Circulou no início da pandemia um texto do Albert Einstein que chama A Crise. E aí as Uhum. redes sociais passavam a crise. Eu tenho o privilégio de ter conhecido esse texto há uns 15 anos, né? Esse é o privilégio da gente fazer aniversário, né? Logo depois do Einstein, assim, mais ou menos. Mas assim, e esse texto, ele tem uma reflexão muito interessante sobre como nós lidamos, sobre as nossas competências, como nós somos competentes ou incompetentes nas crises. E aí, que crises? Qualquer uma. Uma goteira dentro de casa, um vendaval que quebra telhas, como se lida com essa crise? Né? Eu trabalho com Uhum. uma empresa, faço coaching de uma empresa que eles são uma empresa de rede de internet. Então, naquele vendaval que teve em Santa Catarina, puxa, foi um estrago na fibra ótica, na distribuição de sinal e tal.
como eles lidaram para restabelecer em horas essa conexão de internet para as pessoas, porque quem é que fica meia hora sem internet sem ficar Sim, doido sim, xingando a sim, companhia? sim, Ninguém. sim. Então, eles lidaram de uma forma brilhante com essa crise. E isso tem a ver com isso que você está dizendo, assim. Tem que ter parâmetro, sabe? Tem. Como é que eu me importo com pessoas? Voltando à pessoa, né, eu tenho que me importar realmente que o cliente fique satisfeito. E tem uma outra coisa que esse texto do Einstein me lembrou logo no início, que algumas leituras que eu fiz, mas eu quero introduzir isso para a minha próxima pergunta, diz o seguinte, que a crise não melhora ninguém. A doença não melhora ninguém. A gente diz, Uhum. me transformei porque fiz um tratamento de uma doença assim. Não. Se você já estava no caminho do crescimento, do autoconhecimento, se você já tinha decidido ser um ser com propósito, um ser que se importa com o crescimento Uhum. da empresa, que te deu espaço para você se desenvolver e crescer ali, que é a tua nova escola, depois que você saiu da escola, são 40 anos numa escola chamada empresa, né, que é quem te ajuda a estar. A Suelen está aqui falando do lifelong learning, reforçando, Uhum. feliz da vida que você citou. Se a pessoa tem essa mentalidade, ela vai entender que o caos traz a ordem. Mas somente se ela era uma pessoa determinada a se melhorar, a aprender. É. Senão, vai exacerbar o aspecto negativo. Vai exacerbar a inflexibilidade, a rigidez, o resmungo, a queixa, o distanciamento. Pessoa que estava tendo maus resultados com a equipe antes da crise está tendo maus resultados com a equipe depois da crise, dentro da pandemia. Não estava gerindo antes no presencial? Vai gerir no online? Não tinha capacidade nenhuma de delegar, de estimular essa equipe a ser autônoma. Você acha que num trabalho remoto isso acontece? Não acontece. Não acontece. Não. Exatamente. Não estava fazendo antes, não vai fazer agora, porque agora nós temos mais insegurança, não tem que lidar com a distância, com a confiança, com a métrica, com o funcionário que trabalha na hora que quer. Conflito. A senhora está fazendo uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas ainda pensam que se a pessoa dedicar tempo ao aprendizado, ao lifelong learning, elas não focam nas metas. Como lidar com este dilema? Olha, eu, eu, eu defendo muito, né? E aí é uma opinião muito particular minha, sabe, Elis? Eu defendo que a gente tem uma aprendizagem que é uma aprendizagem clássica, né? Ou seja, a gente vai para a Uhum, universidade sim, a gente vai fazer faculdade sim, a gente vai se uhum, dedicar a especializações sim, mas esse lifelong learning, ele precisa ser a dentro de métodos ágeis, aonde a gente consiga promover uma aprendizagem, não é uhum, rasa, mas ela é intensiva. Por quê? uhum. Porque na minha agenda eu não posso só ficar me dedicando, vamos pensar no mundo corporativo, eu não posso ficar me dedicando horas e horas ao meu mestrado, por exemplo, né, se eu estou numa batida intensa de entregas constantes no meu mundo corporativo. Né? Não estou dizendo que Uhum, não tem espaço para você fazer o mestrado, mas não dá para você engatar coisas com muito longo prazo num mundo VUCA. Então, uhum, assim, esse lifelong learning, ele tem que pegar a sacada de tem que ser intenso, eu uhum. tenho que aprender sim, mas a gente precisa que seja mais encurtadinho E pontual, esse. né? E pontual, assim, Pontual. o que eu preciso me reciclar? O Uhum, que eu uhum, preciso entender de tendência? O uhum, que eu preciso de verdade me capacitar, porque é uma fragilidade que eu tenho, porque eu tenho autoconhecimento, porque eu tenho uhum, capacidade crítica, e eu sei que se eu não aprimorar este tipo de tema, eu não vou ter entregas sólidas. uhum, uhum, uhum. Então, assim, o aprendizado contínuo é para eu efetivar boas metas. Certo, certo. Então, é para Inclusive, efetivar.
É, desculpa. Imagina, não, não era isso só mesmo. Inclusive ajudar a empresa a ver o que ela não está vendo. Porque Exato. eu estou numa rotina, eu estou em gestão, eu estou com a equipe, eu estou na linha de frente com clientes, eu estou no mercado, eu relaciono a empresa ao mercado, né? E aí eu identifico necessidades, busco soluções e mostro para a empresa. Só a gente tem É, caminhos. até, Não até, tem obrigação de fazer, não tem que esperar. não, não. Isso é uma atitude protagonista. Isso é uma liderança Uhum, responsável. Isso é um uhum, líder que, de verdade, está estimulando uma visão empreendedora, empresarial, muito mais abrangente. Até mesmo uhum, porque eu preciso oxigenar, e aí significa sair fora do meu mundo, para uhum, poder ver assim, quais que são as tendências. uhum. Porque, sabe aquela história, time que está jogando a gente não mexe? No mundo de hoje isso não cabe, né? Assim, eu preciso mexer, sim. Uhum, E aí, uhum, se eu só vivo o meu mundo, sabe aquela história, eu só bebo dessa água? uhum, Né? A probabilidade de você entrar, né, na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morrerei assim, uhum, né? Ela, uhum, uhum, ela é muito grande. Então, eu uhum, preciso oxigenar fora. Eu uhum, preciso entender o que o mundo está fazendo que a minha corporação ou que o meu negócio não está fazendo, até para eu poder definir aonde que serão as minhas vantagens competitivas. Aonde eu sim, serei mais um player uhum, ou eu serei o player, exato. Falando em né? player, nós temos Ah, um executivo da John Deere aqui nos ah, assistindo, o Paulo tá. Stein, e ele fez uma pergunta muito interessante, mas Paulo, o apelido dele é Preto, né? Ele está ali, Aham, Preto.Stein, mas eu sei que ele é o Paulo Stein. Eu ah. não vou voltar à sua pergunta agora, mas eu vou encaminhar a sua pergunta para a Mariciane, ela vai te responder com carinho depois, e eu vou encaminhar O para maior você essa prazer. resposta que eu já marquei aqui. Porque entrou outras e daí o assunto ficou numa abordagem sua anterior. Mas eu quero fazer um comentário sobre a John Deere, que é uma empresa que eu admiro, inclusive outro dia eu postei. Numa ocasião lá, não me lembro em que Eu já fiz ano, trabalho para John Deere, tenho o maior carinho também. né? A gente Sim, acaba admirando algumas empresas, sim, né? sim. Não me lembro lá em que ano, uma crise tremenda no agronegócio, enfim, e as empresas, os bancos começaram a buscar o patrimônio dos agricultores que não estavam dando conta de pagar as suas contas, né? Então, recolhendo colheitadeiras, recolhendo plantadeiras, recolhendo máquinas, tratores e tal. E alguém da John Deere propôs, dentro da empresa, com certeza um líder muito, muito inspirado, disruptivo e protagonista. Disse assim, gente, se a gente tirar a máquina, aí mesmo que eles não sobrevivem, nós não Uhum. podemos tirar a ferramenta de trabalho do agricultor. Vamos fazer diferente. Vamos nos aproximar de quem nos deve e vamos oferecer assessoria e consultoria. E vamos ver como é que eles Uhum. podem produzir mais com as máquinas que já estão lá. Bom, não Uhum. preciso contar o resto da história, né? Uma das maiores Sim. empresas do mundo, hoje grife. As pessoas compram um boné da John Deere, as pessoas compram uma camiseta John Deere. Não é aquela camiseta que Uhum. você ganha na feira. Não, as pessoas Sim. compram a marca para usar. Eu acho isso muito, muito legal. É, Falando de. e essa preocupação, né, da John Deere com o ecossistema, grandes companhias que se mantêm competitiva vão olhar com muito carinho todo o ecossistema envolvido, Uhum, inclusive a minha cadeia de fornecedor, porque eu não quero a sim. minha marca envolvida com fornecedores que não prezam pelo meio ambiente, por exemplo, né? Uhum, Que não tem uma boa relação com os seus colaboradores, né? Ou seja, uhum, não tô usando o exemplo extremo do trabalho escravo, mas uhum, de um não uhum, respeito uhum, às uhum. pessoas que servem aquela corporação, sabe? Então, cada Certo, vez mais, grandes players só se manterão no mercado se preservarem o ecossistema. exato.
exato. E que inclui toda a cadeia, né? Toda a Toda a cadeia. cadeia. Estou Uhum, chegando, inclusive, na extensão de tudo que é a responsabilidade social. com certeza. Né? Uhum, Esses líderes responsáveis, com visão de futuro, uhum, preocupados em agregar valor ao negócio e gerar um ambiente de propósito, ele também precisa fazer a sua parte de servir a sociedade em temas que precisam ser olhados, sim. sim, sim. Não Sabe que. adianta só eu ganhar Uhum, bônus no final do ano uhum, se eu não contribuo para uma geração de sociedade melhor. E exato. esse líder tem que incluir isso na pauta dele, sim. Uhum. É interessante, né? Eu fiz coaching ao mesmo tempo de dois líderes em empresas diferentes, ambas estavam vivendo uma crise. E para os dois eu perguntei, e você no meio disso? Como você quer contribuir? Como você quer colaborar? Qual é o papel? A empresa tá precisando? Um deles disse assim: eu contribuir? Eu vou esperar a crise passar. Se eu tiver alguma coisa para fazer, eles, né, Eles, que me aham. digam o que fazer. A outra pessoa, na outra empresa também vivendo uma crise, disse assim: eu poderia inclusive sair da empresa, porque eu tenho minha vida financeira tão organizada que fico 2, 3 anos parado, se eu quiser. Mas eu não vou deixar meus colegas nessa situação. Eu vou ficar para Aí, ajudar a resolver. Então, a diferença, né, do profissional, e por isso eu quero, a gente convidou você, nós temos um projeto que chama Jornada da Liderança D3, que é um programa de desenvolvimento de líderes, uma construção de conhecimentos baseado em 3 pilares: o de gestão, o técnico e o socioemocional. E quando nós entramos numa empresa para fazer esse trabalho, Mariciane, a gente vai querer você junto com a gente. que delícia, é um maior A prazer. gente entra pensando no aspecto prático. Então, tem conhecimento, tem treinamento, tem curso, tem online, tem presencial, tem tudo isso. Agora, tem prática. Tem exercício, como é que isso se aplica Que no dia a dia? delícia, Sabe? que Então, assim, uma espécie delícia de uma isso. pós-graduação dentro de casa. Sabe como É, é que é? é porque assim, ó, a gente precisa criar um ambiente onde você tenha mentores. Uhum, Dentro dessa companhia, você tem gente com experiências diferentes, com soft skills que podem uhum. Ó, gente, uma com pequena. a aprendizagem do outro, mas para Uhum, isso a importância de você reconhecer esses mentores. Eles têm uhum, que estar uhum. homologados. Sabe os influencers que a gente conversou no Sim. início? Né? Uhum, Então, assim, precisa ser reconhecido para que ele possa de verdade contribuir para essa aprendizagem na prática, é, né? isso. E Uhum, sendo o guardião uhum, de uhum, que de verdade nós não vamos sair da linha do que é o nosso propósito. uhum, uhum, Né? Então, assim, o nosso propósito tem um exemplo que eu adoro, e aí é isso que a gente consegue perceber a diferença de quem é quem na ordem do dia. Foi uhum, feita uma pesquisa no segmento de saúde, perguntando para a equipe de limpeza qual era o seu papel ali dentro daquela estrutura. E uhum. a grande maioria respondeu o óbvio. Ah, eu sou responsável por fazer a limpeza. E quando foi perguntado para a equipe do Einstein o que você fazia, a resposta foi: eu salvo vidas. Me É? arrepiei. Né? Assim, ó, eu salvo vidas. Então, é isso. No final do Uhum, dia, o que eu faço? uhum, uhum, Então, esses guardiões, eles precisam estar legitimados. A gente precisa uhum, reconhecer quem é que são esses mentores, esses líderes mentores que podem colaborar para a gente acelerar essa performance, uhum. permitindo que um ambiente de meritocracia aconteça de forma igual, no sentido assim da Certo. oportunidade.
Porque a certo. meritocracia, no final, ela não vai ser igual. A gente faz entregas diferentes, sim, mas Uhum, a oportunidade, eu tenho que ter uma equidade de tratamento. uhum, E uhum, aí a importância desse treino, né? uhum. Eu estou lendo com as anotações aqui que eu tenho. Hum, Ai, eu tenho que perguntar tanto e tem menos de 15 minutos. tá. Pessoal, vocês estão acompanhando essa reflexão preciosíssima da Mariciane? Talvez alguns esperavam assim, competências que o mercado valoriza nos líderes. Ela vai falar de produtividade, de Sim. visão, de alta performance, de potencial, de dominar o inglês, de dominar ferramentas, de ser disruptiva, criativa. Ela falou de ser elegante, de ser guardião, de ser protagonista, de ser mentor, de aprender todos os dias. Perceberam, gente, e falou de levar contribuição social para fora da empresa. Quer dizer, dentro da empresa e para fora da empresa. De transcender e de cuidar, de se preocupar, de ser autorresponsável, porque ele é Uhum. autorresponsável, ninguém aprende todo dia sem ser autorresponsável, Uhum. mas também responsável por todo o ecossistema. Então, gente, pegaram que a coisa é num outro patamar. Não é mais aquele protocolo, os 6 passos D, os Não, 9 passos não, D. isso, É um isso, Elisa. molho. Isso. Até mesmo porque, assim, quando a gente vê, a gente recebe um currículo, né? Aham. E aí, assim, as pessoas colocam as palavras-chave, né? Dinâmico, trabalho em Uhum. equipe, inovador. É, ok, mas isso, a palavra solta não quer, ela não me diz nada. Uhum. É Uhum. assim, qual é o legado que você deixa? O que de verdade você constrói? Então, a importância de você poder entender que é muito além de você soltar palavras que você considera de impacto. Uhum. Você Uhum. tem que conseguir trazer o depara que eu sou capaz de fazer. Uhum. O Agregando deparo. gente, o depara, né? Assim, ó, como era o antes e o depois, e como Uhum. eu fui habilidoso nesta construção. Por Uhum. exemplo, quantas pessoas você formou como sucessor? Uhum. Não é? Né? Assim, se você sai da companhia hoje, quem é que está apto de verdade, mas de verdade, para ser o seu sucessor? Uhum. Sucessor não é step, Uhum. que dá um jeitinho. Ah, na Uhum. minha falta você Uhum. põe no step ali e resolve. Uhum. Sucessor é alguém que de verdade é preparado e eu oportunizo que ele participe de questões estratégicas. Com certeza. Com certeza. Não Abordei que isso ele essa faça. semana com um diretor. Abordei essa semana com um diretor, assim, a respeito da equipe, dizendo exatamente isso, Mariciane. Você está reforçando algo maravilhoso. Que foi assim: qual é o teto que o gestor está representando? Qual é o Isso. limite que ele é para a equipe que está indo? E o quanto ele é refém dessa equipe, altamente dependente. Então, cria uma relação de codependência ali, Isso. Isso. né? Viciada, fraca, que não serve mais. Você tem que realmente abrir isso, se abrir a uma visão flexível das coisas, uma visão disponível para este crescimento. E uma palavra que eu sei que você usou numa ocasião que eu e você conversamos foi congruência. Cara, Uhum. não dá para ser incongruente mais, né? Não, não. E a gente não pode ser tolerante mais com essa falta de congruência, Liz. Né? Uhum, Aí vem a minha capacidade de me sentir responsável, sim, se o outro está em divergência em cima do propósito firmado.
sabe? A gente não certo. pode ter mais algumas tolerâncias. Ah, não, mas eu vou aguardar ele entender ou ela entender que tem que ter o estalo, né? Porque eu não quero ser invasivo. Existe uma diferença entre invasão, né? E ser omisso. Uhum, Né? uhum, Porque assim, uhum, é claro que você não vai agir de forma invasiva no comportamento do outro. Mas eu uhum. também não posso ser omisso, Não. É tão ruim porque quanto. porque o papel que está no chão, eu sou corresponsável por juntar aquele papel no chão. Não Uhum, adianta eu alertar a tia da limpeza que o papel caiu. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que a gente não joga o papel no chão porque tem alguém que vai juntar, exato. Uhum, muito bem. né? Nós, E que a gente tá para servir, né, Elis? é, A gente tá para servir. A hora que isso. eu entendo que eu estou para servir o outro, e isso não é uma. um- um- é porque, em alguns casos, parece que o servir está se colocando numa posição menor. Servir Uhum, não é menor. uhum, uhum. Servir é digno de reconhecer o outro. Sim, sim, Por isso que eu sirvo. sim, claro. E quando eu sirvo, eu realmente entrego aquilo que o outro está precisando, eu me conecto com as necessidades do outro, né? Eu me importo verdadeiramente que o outro fique muito bem e que ele pode, inclusive, crescer mais que eu, Ah, né? sem Ele dúvida, pode, sem inclusive, voar dúvida. muito mais. Sem dúvida, porque assim, ó, veja, até um tempo atrás, não que ela não seja importante, né? Poxa, a Hum, inteligência emocional. Claro que a uhum, inteligência emocional ela é importante, mas hoje esse líder tem que estar muito bem alicerçado na inteligência social, social. né? Exatamente. Nessa inteligência social, aonde eu prezo por relações saudáveis. Uhum, uhum, uhum. Né? Então, assim, Isso. e aí tem que ter congruência das coisas. Uhum, uhum. Tem que ter, porque senão é, as pessoas rapidamente percebem que é mais espuma que sabão, né? Mais espuma que sabão. Boa. Aqui, ó, começou a ser mais espuma que sabão, eles assim, ó, tem Muito alguma verniz, coisa de né? Muito errado. verniz, muita maquiagem. Não, menos, né? Até mesmo Menos. porque a elegância do comportamento, ela passa por isso. Passa. Né? Uhum, uhum, A elegância desse comportamento, ela preza por relações saudáveis, uhum, por uhum, vínculos de significado. Senão eu não consigo trabalhar por um propósito. exato. Eu não consigo estar entregue a um propósito se a gente não tem uma ambiência positiva. Por isso que hoje a psicologia positiva está super em alta, né? Por quê? Porque a gente está falando sim de felicidade. Felicidade. Né? E aí, assim, eu como líder, eu inspiro felicidade, Uhum, uhum. eu sou admirado, né? E ser admirado não é ser paparicado, não. Não. Até mesmo porque Uhum, quando sua equipe começar a te paparicar demais e não te der uhum, uns feedbacks bem francos, uhum. a gente não está crescendo. Tem Exato. alguma coisa de errado. Uhum, Né? uhum, Tudo que funciona demais, ele vai ficando obsoleto com o passar do tempo, não tem jeito. uhum, Eu uhum, preciso reinventar, ressignificar, transformar, uhum, reaprender, para que as uhum. coisas entrem num outro patamar e numa outra esfera. Aliás, grande perigo uma equipe de gente sorridente dizendo que está tudo bem. Famosa Ótimo quando cara de você tem alguém que traquinas. levanta problema para você chutar, que deixa a bola picando na frente do gol e você corre para defender porque a pessoa deixou a bola picando na frente do gol e você diz: cadê a equipe de defesa? E daí, não, se virem agora. Eu estou falando nisso há bastante tempo e vocês não me ouvem. Que bom quando a gente tem alguém assim, né? Mariciane, você trouxe um assunto
que eu vou dar só uma passadinha por ele. Você falou Tá. de propósito, você falou de autoconhecimento, de legado, e muitas vezes as pessoas escolhem carreiras, investem em negócios próprios, são líderes do seu próprio negócio, ou vão ser líderes da empresa de outras pessoas, ou até numa iniciativa no poder público, fazer concursos Uhum. dificílimos, né? E chega um momento da vida que elas começam a sentir um vazio. Não é bem isso. E isso Sim. está alinhado, e isso diverge, começa a ver esse vazio, porque a pessoa, ao fazer a escolha no passado, ela não tinha o autoconhecimento suficiente para saber o que é que Sim. corresponde ao que a Elis chama de valores de conduta, que é uma questão Uhum. da forma como nós vivemos. Então, eu quero anunciar para quem está aqui nos assistindo que nos dias 22 e 29 de outubro, nós vamos, a Jornada de Três está proporcionando um curso rápido, porém muito profundo, que chama Autoliderança e Potencial de Realização. Um curso onde você vai mapear-se absolutamente em equipe, mas individual, preservando a sua privacidade. Você vai fazer um raio-x, uma matriz do seu DNA de felicidade. E isso é possível, tá? E os Que meus clientes de delícia. coaching que estão aqui assistindo sabem que eles sabem o DNA de felicidade. E a Suelen é uma das pessoas que está voando pelo mundo aí, né? Porque identificou o seu DNA de felicidade, que eu chamo de autorrealização. Então, gente, acompanhe a Jornada de Três que vocês vão ter informações sobre isso. Mariciane, você tem mais uns 5 minutos, menos que 5 minutos, para você se Uhum. despedir e para você falar um tema que eu me lembrei aqui, que também está nas palavras que eu anotei de uma outra conversa nossa. Tá. É, a respeito de. O líder também estimula a autocrítica e a autoconsciência, né? Uhum. E faz o seu apanhado aí do que você quiser e a sua despedida do pessoal e a gente vai voltar a conversar, porque tem assunto que ficou Sim. pendente. Não, com certeza. Antes só da gente ir para essa etapa final, né? Você pegou e comentou do como falta muitas vezes um autoconhecimento e eu faço uma escolha de carreira e percebo no meio do caminho que, ops, né? Não era tudo aquilo. A boa notícia é que assim nós teremos várias carreiras no Uhum, decorrer do nosso vínculo de vida laboral, uhum, porque é, essa disrupção tecnológica vai fazer com que a gente tenha várias carreiras diferentes ao mesmo tempo. Então, não é problema realinhar rota, uhum, mudar o caminho, claro que com uhum, planejamento, de uma forma bacana, né? Porque uhum, escolhas significam não escolhas, né? E não uhum, priorizar outras coisas, então não tem jeito. Às vezes, uhum, algumas grandes apostas, principalmente os 360 que a gente dá, significa eu abrir mão de algumas outras coisas sim, né? Para eu chegar nesse uhum. DNA, né? De felicidade. Mas, então, votamos? Votamos, Voltamos. Elis? Votamos? Uhum, uhum, Ah, então tá. voltamos. Então, assim, essa é a parte boa que nós vamos poder ter várias carreiras aí no decorrer da nossa jornada. Mas aí, te trazendo, né, assim, que você falou, poxa, desse líder de autocrítica, de autoconsciência, a coisa que eu mais trago sempre como reflexão para um líder é assim, ó, busque o autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Não se prive dessa delícia de se conhecer. Uhum, uhum, Num primeiro momento, pode não ser tão palatável, né? uhum, Porque dói, né? A gente uhum, acessa algumas coisas que causam um desconforto. Mas assim, ó, a gente não gera a aprendizagem sem um desconforto, porque a mudança é o friozinho na barriga mesmo. Então, eu só uhum. vou conseguir ter essa autoconsciência se eu me permitir, se eu Perfeito. de verdade quiser. Uhum, uhum, Até mesmo porque é muito chato eu ficar só olhando para gap, para gap, para gap e eu não reconhecer
as minhas fortalezas e aonde eu posso colaborar mais. Uhum. Só que eu só vou saber aonde eu posso colaborar mais se eu me conheço. Certo. E não dá Mariciane, para ficar vendo eu, um personagem. é, eu preciso concluir porque o Instagram nos derruba e a gente perde todo o conteúdo e Tá a gente precisa bom, deixar querida. gravado. Minha Tá. querida, gratidão, super beijo, Ah, conteúdo eu maravilhoso. A também, gente vai te delícia. chamar para outra live, tá? Tô Para a gente super seguir e disponível, entregar querida. mais conteúdo para essa turma que está aqui com a gente. Muito, Combinado? muito, muito, ó, muito obrigada, gratidão sempre. Falar de gente e conversas de propósito, Elis, eu tô sempre disponível. Adoro. Adorei o convite, adorei a oportunidade de contribuir de alguma forma e que a gente saia daqui rebobinando e fazendo um refresh de o que eu vou fazer para eu ser melhor amanhã. Isso. Mas eu vou começar a fazer hoje. O meu amanhã vai Uhum. depender do meu hoje. Então vamos Isso. regar bem as nossas plantinhas. Vamos regar bem nossas plantinhas. Gente, beijo grande, boa noite. A gente agradece a Beijo. presença de todos e eu vou salvar a live. Beijo, Mariciane. Beijo Beijo. para todos. Beijo, querida, para vocês também todos. Tchau, tchau.